Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou explicar a integração de funções racionais. Basicamente, quando a gente fala em função racional, a gente está falando de uma função que tem um polinômio, né, no numerador e um outro polinômio também no denominador. Então a gente tem uma fração envolvendo polinômios, né, em geral é basicamente isso aí, né. E a ideia então, né, é separar, transformar na verdade a expressão dentro da integral e separar em frações parciais, né? Eu vou apresentar aqui 3 cálculos, tá? Eu não vou entrar muito aqui nos detalhes realmente das contas, né? Para não alongar muito o vídeo aí, né? Para o vídeo não ficar muito, muito extenso, mas vou falar mais dos raciocínios envolvidos aí, né? Então, primeiro caso, né, fatores lineares. Vamos supor que eu posso decompor o denominador em 2 polinômios, né, da forma x menos x1, x1 e x2 aqui são as raízes, tá, desses, as raízes, então, desse polinômio que é de x, né. Então, vamos supor que eu posso decompor ele em x menos x1 vezes x menos x2. Nesse caso, o que seria decompor em fração parcial aí? Eu posso reescrever esse polinômio, p de x sobre q de x, da forma que está ali, ó, p de x é igual a, p de x sobre x menos x1 vezes x menos x2, porque q de x pode ser escrito daquela maneira ali como está no denominador. E o que a álgebra, né, nos diz é que a gente pode decompor isso e fazer um certo número a divididos por x menos x1 mais um certo número b sobre x1 menos, sobre x menos x2. Tá, mas para que eu vou fazer tudo isso? Porque fazendo isso, né, fica mais fácil de integrar, né? Então, em vez de ter p de x sobre q de x, que a princípio a gente nem sabe o que fazer, né, às vezes até a gente pode aproveitar lá p de x dx, a gente pode ver que é exatamente, né, o diferencial lá do q de x. Bom, aí a gente pode aproveitar isso e já fazer uma mudança direta de variável, mas isso não dá certo na maioria dos casos aí, né, então a gente precisa fazer alguma transformação. Se a gente conseguir fazer essa transformação, a gente vai integrar, isso vai ficar fácil, integrar esses dois termos aí, a gente vai cair em logaritmos, né? Então, vamos primeiro tentar transformar o que está dentro da integral, né? Exemplo, 1 sobre x ao quadrado mais x menos 2. A gente pode decompor o denominador aqui em fatores lineares, né? Por quê? Né? Se a gente for pegar as raízes dessa equação, menos 2 e 1, né? Então a gente consegue reescrever ali a parte do denominador dessa forma aqui, né? X menos 2, x menos 1, que são as raízes daquela função que está ali embaixo, né? Ou seja, 1 sobre x mais 2 vezes x menos 1. O teorema lá das frações parciais nos diz, né, que a gente consegue decompor dessa forma. Bom, se a gente consegue, então vamos escrever essa forma, né, e vamos atrás de A e B. Essa aqui é a parte mais trabalhosa e que eu não vou entrar nos detalhes de cálculo aqui, mas basicamente é resolver um sistema, né? Porque então a gente sabe, se tem aquela igualdade ali, né, 1 sobre x mais 2 vezes x menos 1 é igual a A sobre x mais 2 mais B sobre x menos 1, então a gente sabe, né, que a gente pode fazer MMC aqui, né, e transformando, e a gente vai chegar até uma expressão vezes x, né, mais algum número, né? Que nesse caso aqui, né, deu a mais b, que acompanha o x, e menos a mais 2b, que vai ser um número. Bom, se é assim, e se eu sei que do lado esquerdo dá 1, né, então eu sei que eu tenho esse sistema aqui, né? A mais b tem que ser 0, porque não tem x ali do lado esquerdo, né? E menos a mais 2b tem que ser 1, porque é o número que está ali, né? Então, fazendo isso, resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar A e B, né? Encontrando A e B, então a gente sabe como expressar novamente essa fração, né? E essa fração aqui ela é mais fácil de integrar, né? Ela vai nos levar aí para os logaritmos, né? Então, aplicando as regras até com poucas substituições ali de variável, então a gente consegue voltar para o logaritmo, que é da tabela aí, né? Bom, esse é o caso quando a gente consegue decompor o denominador em fatores lineares, né, em funções de primeiro grau ali. Agora, quando a gente só consegue fazer isso em fatores quadráticos, porque às vezes não tem raiz real, né?
Então a gente não consegue decompor só em fatores lineares, mas a gente consegue quadráticos, né? Vamos ver um exemplo aqui. Então, x ao quadrado mais x menos 2 divididos por x ao quadrado mais 1 vezes 3x menos 1. Bom, x ao quadrado mais 1 não tem raízes reais, né? Então a gente vai ter que ter pelo menos um fator quadrático. Nesse caso, né, a regra geral, vou voltar um pouco aqui, a regra diz que eu posso decompor p de x sobre, né, a decomposição lá do denominador como ax mais b sobre aquele fator quadrático mais c sobre x menos x0, que pode aí ser um linear, né, enfim. Então quer dizer que uma das frações vai ter um polinômio do primeiro grau no numerador. Então aí as contas se tornam mais trabalhosas, mas o pensamento é o mesmo, né? Então eu tenho lá no numerador um polinômio do segundo grau e no denominador eu tenho multiplicação de um polinômio irredutível do segundo grau, né, vezes um polinômio do primeiro grau, né? Fazendo as contas, MMC e tudo mais, eu vou acabar ficando com um termo que tem x ao quadrado, x e um número e um termo independente, né? E nesse caso, então, quem acompanha x ao quadrado aqui nessas contas aqui, né, fazendo MMC e todos os cálculos, é 3a mais c, quem acompanha x é menos a mais 3b, e quem é termo independente é menos b mais c. Vou ter um sistema, né, dessa vez um sistema com 3 equações, né, então eu vou ter que resolver para chegar em a, b e c, né? Obtendo a, b e c, eu posso voltar, então, para a integral original, né, transformar o que está lá dentro da integral para frações parciais e resolver independentemente. Claro que como tem um termo quadrático embaixo, né, isso vai tender a ir para um arco tangente, para um logaritmo, mas um deles vai ser um arco tangente, né, isso vai acabar indo para um arco tangente e os outros para o logaritmo. Mas é a forma, então, que a gente consegue tratar, então, nessa integral aqui com fatores quadráticos, né, para levar para algumas da tabela. A gente vai tentar levar, a estratégia é tentar levar para o logaritmo e para o arco tangente de x. E o arco tangente vai surgir porque tem um termo quadrático embaixo, né? E lembrando, né, a da tabela é 1 sobre a integral de dx sobre x ao quadrado mais 1, que resulta aí em arco tangente de x. Outro caso, terceiro caso, né, mais complexo, quando tem raízes múltiplas, né? Então vamos supor que eu posso decompor o denominador em outros polinômios, né? E esses polinômios, na verdade, eles têm raízes repetidas, né? Então esses polinômios têm raízes repetidas. Vamos ver um exemplo aqui. 2x mais 4 divididos por x mais 4 vezes x menos 2. Notem que eu tenho ali um polinômio no denominador, que é x ao quadrado, que ele tem duas raízes que são iguais, são zero, né? Quando acontece isso, né, pela regra ali da decomposição, né, em frações parciais, eu preciso necessariamente adicionar um outro termo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um polinômio quadrático que tem, né, raízes repetidas, então eu vou ter um termo que é a sobre x menos x1, e como tem raiz repetida, eu não posso ficar só nesse, eu tenho que adicionar um outro termo que é b sobre x menos x1, a mesma raiz elevada ao quadrado. Então, ali o termo que tem a e o que tem b ali, os dois termos eles vêm de x menos x1 ao quadrado, quer dizer, como repete x1 naquele polinômio ali, então eu tenho que ter dois termos aqui, tá, para decompor, né? No caso só aquele ali, e um outro termo, c sobre x menos x2, com relação ao outro polinômio ali, né, no denominador, que é de x. Né? Então é uma decomposição um pouco mais complexa, um pouco mais extensa aí, né? Vamos ver o exemplo aqui. Então no denominador eu tenho um polinômio que é x ao quadrado, que tem raízes repetidas, né? E x menos 2, que tem uma raiz só, que é 2. Né? Bom, nesse caso aqui, a gente também vai proceder da mesma forma. Primeiro, a gente faz MMC, aqui, né, do polinômio com os números a, b e c, que a gente ainda não conhece, né, termos que a gente não conhece ainda, e ver quem acompanha x ao quadrado. A gente sempre vê quem acompanha o maior, né, o que surgir o termo de maior grau aqui, o que acompanha ele, nesse caso é a mais c, o que acompanha x, menos 2a mais b, e o que é termo independente, que nesse caso é só menos 2b. Né? Sabendo disso, né, então a gente consegue definir quem é a, b e c, e aí a gente vai, bom, então descobrir que, aqui a gente descobriu que a é menos 2, b é menos 2 e c é 2.
Então, como é que a gente vai decompor 2x mais 4 sobre x ao quadrado vezes x menos 2? Aparentemente, no denominador são só dois termos, né? Mas, na verdade, um deles tem raízes repetidas. Então, esse que tem raízes repetidas, e como repete duas vezes, vai ter dois termos na decomposição só para ele. Um que vai ser a sobre, né, ele, mais b, que nesse caso deu menos 2, mas é coincidência, poderia dar outro número, sobre x, esse mesmo termo, né, x menos 0 seria, né, ao quadrado, né. Bom, aí terminei de fazer aqueles que têm raízes múltiplas e passo para o outro que é x menos 2. Então vai ser c sobre x menos 2. Então essa aqui, então eu transformei, né, a minha fração inicial, que era 2x mais 4 sobre x ao quadrado vezes x menos 2, que é super complicado de integrar a princípio, transformei isso em três termos, né, que agora a gente consegue pensar, pelo menos, em como integrar. A gente pode botar aí os números para fora das integrais, né, e integrar separadamente. Integrando separadamente, a gente vai cair em logaritmos, né, e uma função ali algébrica, então, né, mas aí a gente consegue vir para algumas funções da tabela, né. Então, basicamente, essa é a técnica aí para integrar funções parciais, né. Até a próxima.